César Cidade Dias. E aí, pessoal, César Cidade Dias falando de Grêmio hoje para falar da escola de goleiros do Tricolor e mais uma pérola que está saindo dela. É exatamente isso. Mas antes, não deixe de curtir, compartilhar e naturalmente seguir o canal, porque aqui é papo de gremista para gremista. Historicamente, o Grêmio é um clube de grandes goleiros. A gente pode fazer uma avaliação aí da década de 70 para cá. Em 77, o Grêmio venceu com um goleiro de fora, com o Corbo. Em 81, com o Leão, também um goleiro de fora. Depois veio a era Mazzaropi, um goleiro de fora. A partir daí, as conquistas do Grêmio passam exclusivamente pelos seus goleiros formados em casa. A gente começa a era 90, por exemplo, com Darley. Darley faz história no Grêmio, conquista aqueles títulos todos e vira uma grande liderança. Depois de Darley, surge meio que como um rabo de foguete, mas acontece Galato e a defesa espetacular de Galato lá nos aflitos, que salva o Grêmio, talvez até salvando o Grêmio de situações terríveis do ponto de vista de administração financeira. Ali o Grêmio se salva com Galato, que não faz uma história não vai muito além daquele episódio, mas aquele episódio marca de forma muito importante toda a história do Grêmio. E depois vem a era Marcelo Groy. Marcelo Groy ficou muitos anos, também um pouquinho mais novo, o Galato é nascido em 83 e o Marcelo Groy é nascido em 87, eles chegam a trabalhar juntos, eles na verdade sobem juntos lá no ano de 2004, e eles vêm fazendo uma campanha e depois o Groy se constitui, para mim, um dos maiores goleiros da história do Grêmio, Marcelo Groy. Um goleiro espetacular. E o Grêmio, a partir da saída do Groy, começa a contratar goleiros, buscar goleiros no mercado. E nós, naturalmente, a gente olha isso e fica atento para saber o que o Grêmio pode trazer, quem o Grêmio pode trazer para fazer. E olha, e essa é uma referência que eu sempre vou fazer, para mim goleiros se fazem em casa. Então, e o Grêmio tem essa tradição, o Grêmio tem uma grande escola de goleiros. E aí eu fui estudar lá para ver o que o Grêmio teria nessa escola de goleiros para apresentar. Todos falam no Felipe Mejolaro, mas o Felipe Mejolaro está patinando um pouco, tem uma série de preconceitos, a gente já falou sobre isso em outro vídeo. E aí eu fui buscar e fui ver, e fui tentar entender, e fui conversar com as pessoas para saber onde é que está a pérola de goleiro. E eu cheguei não só a uma pérola, a uma super pérola. A um goleiro que pode, logo ali, ser a nossa referência mais uma vez. Feito em casa. Feito em casa. O nome dele é Vinícius Machado. Vinícius Machado, 20 anos, goleiro da transição. E as pessoas, mas ele não joga na transição. Não, é porque uma das regras disso é que esses jogadores acabam, o Breno e o Felipe Mejolaro, acabam descendo para jogar essas partidas. Então a gente não vê. Foi o goleiro campeão da Copa Ipiranga e tem nas suas características uma coisa que eu idolatro em goleiro. Ele odeia perder. Ele é liderança. Ele tem características, para quem quer saber, eu não gosto de comparar goleiro, goleiro é muito complicado de comparar, mas ele tem características do Groy, muito bom 1 contra 1, muito reflexo, um goleiro de força, um goleiro um pouco diferente do Groy nesse aspecto, mas um goleiro de força, um goleiro que tem visão de jogo, um goleiro que joga adiantado também se precisar jogar, ele tem características muito interessantes, assim, muitas semelhanças com o Marcelo Groy. Um pouco mais alto que o Groy, mas é um goleiro que tem essa característica, sobretudo embaixo dos paus. O Groy, para mim, foi o maior goleiro embaixo dos paus que eu vi jogar, um goleiro espetacular do ponto de vista técnico. E o Vinícius Machado é muito técnico também. O que a gente pode dizer e por que eu refiro a questão da liderança e de ser um goleiro incomodado quando perde? Porque essa é a característica do Darley, a principal característica do Darley. O Darley odiava perder para o ímpar. E esse menino também odeia perder.
Esse menino tem na liderança, da força da liderança, ele tem muita chance de vencer profissionalmente. Então, fiquem de olho, anotem aí, Vinícius Machado, só Vinícius. O Grêmio vai ter um goleiro chamado Vinícius que vai fazer o seu tempo e a sua história lá dentro. Podem anotar. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube. Não deixe de seguir o canal. Até a próxima.